E o Vasco que acaba de anunciar oficialmente uma contratação. Tem também informações aí sobre o Verratti, tem novidades no elenco do Vasco e o Vasco em busca de nova contratação. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Cruz Maltino, as novidades do Vascão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês hypem aqui o nosso vídeo para que o nosso vídeo chegue a mais vascaínos. E também peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Vascão, ser um dos primeiros a ser notificado assim que são vídeo novo, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal, que assim que são vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, Rodrigo Jufo chegando aqui também para trazer as notícias do Vasco nesse início de semana. Tudo bem, Jufo? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Boa tarde, Glaucia. Todo mundo ligado no Sport Center. Uma semana que promete ser agitada no Vasco, tanto no sentido de chegada de atletas como de saída de um grande nome na história recente do clube. Mas vamos falar das novidades primeiro, porque hoje tem a apresentação do primeiro reforço do Vasco para a temporada 2026, que é o meio atacante Johan Rojas, colombiano, que vem por empréstimo do Monterrey do México. Se ele atuar ali 60% dos jogos do Vasco na temporada, aí o Cruz Maltino vai ter que fazer a obrigação de compra e pagar 23 milhões à equipe mexicana para comprar em definitivo o colombiano, que pode atuar tanto ali centralizado no lugar do Coutinho, como pelas pontas. Pode ser aí uma polivalência importante para o Fernando Diniz para o restante da temporada. O Johan Rojas, que no ano passado estava emprestado ao Necaxa, fez um gol apenas, mas se destacou na equipe e interessou ao departamento de futebol do Vasco, que fez esse negócio com o Monterrey. O outro reforço já confirmado está no Rio de Janeiro, fez exames médicos, é o de Alan Saldívia, zagueiro do Colo-Colo. Esse veio em definitivo. Vasco comprou 50% do defensor de 23 anos, vai pagar ali $1,5 milhão, 8 milhões de reais, para ter o zagueiro uruguaio de 23 anos. Já saídas, né, Glaucia? Já vive uma expectativa para Pablo Verratti se transferir para o futebol paraguaio. Ele, que tem contrato com o Vasco até o final de 2026, é um dos maiores salários desse elenco. O Vasco quer enxugar a folha salarial até para trazer outros reforços, e recebeu uma proposta do Cerro Porteño num contrato que ele vai receber menos salário que no Vasco, mas um contrato de 3 anos. Então, se englobar todo o contrato, ele vai ganhar mais dinheiro, e o time paraguaio conta com esse negócio, apostando que esse vai ser o último contrato grande do Pablo Verratti, ele que tem 37 anos. Isso pode seduzir o atacante para ir para o futebol paraguaio. Até o momento, o Vasco não recebeu nenhuma proposta oficial do Cerro Porteño, mas as negociações já estão bem avançadas, e a expectativa, então, dessa semana do atacante argentino, ídolo da história recente do Vasco, um dos símbolos desses últimos anos no elenco, um dos líderes desse elenco, se despedir nessa semana, que tem a estreia do Vasco no Campeonato Carioca, quinta-feira, em São Januário, contra o Maricá. Vamos falar do Vasco, pessoal. O Vasco segue se preparando para a estreia no Campeonato Carioca. O Cruz Maltino joga na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Maricá. E o Vasco não vence o Campeonato Carioca há quase 10 anos. Tem fila para ganhar o estadual também, porque na Copa do Brasil, um título nacional, o Vasco não vence lá desde 15 anos, desde 2011, e a fila no Carioca vem desde aquele 15 e 16. A gente está falando do Vasco, a gente vai lá pro CT Moacir Barbosa, tá rolando coletiva de apresentação, novo jogador, presença do Fernando Diniz, o técnico, o diretor de futebol, tá ali, ó, a gente tá vendo o Admar Lopes. Tá rolando, dá pra gente ouvir um trechinho, o Rojas sendo apresentado ao lado do Admar, o Diniz também tá na mesa. Vamos ouvir. Diniz não chegou ainda. E o Admar, uma análise daquele período, Admar, do ano passado, dos 8 jogos e 7 derrotas. A gente ficou meio que sem saber o que aconteceu naquele período por causa da queda do rendimento do time, e até depois na Copa do Brasil, voltando sim a ter um ímpeto, uma vontade, e chegando na final. E se me permite uma segunda pergunta, qual o número que vocês trabalham para esse elenco? De 30, 35 jogadores, você falou de enxugar um pouco a folha salarial e o elenco. Obrigado. Sí, creo que el fútbol brasileño es demasiado diferente al mexicano. Creo que como bien lo decía, el fútbol brasileño se adapta más a mi estilo de juego, a mi adaptación que tengo sobre el estilo de juego. Creo que como te lo dije, voy a sacar mucho provecho de esta liga. Creo que de mis compañeros aprender lo máximo.
esperemos que se dé todo de la mejor manera. Y bien lo decías, creo que el fútbol mexicano es un poco más pausado, un poco más lento, en cambio el fútbol brasilero se juega mucho más y creo que eso es una característica muy buena para la liga y para uno como jugador. O novo reforço vascaíno, tem outro jogador chegando também no Vasco, outro estrangeiro, o zagueiro uruguaio Alan Saldívia, desembarcou no Rio no fim de semana para assinar o contrato com o Vasco. O jogador saiu do Colo-Colo e vai se apresentar para a realização de exames nos próximos dias para assinatura de um contrato válido por 3 anos, com opção de renovação por mais uma temporada. Vamos ouvir o que o... E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí da apresentação do Rojas? Será que é um bom jogador aí para o time do Vasco? E também o Saldívia, vocês acham que chega para deixar esse Vasco um pouco mais forte, né, em busca de títulos? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Saldívia disse para o BTB Sports na chegada, ele falou do estilo de jogo dele. Vamos acompanhar? Tá aqui? Me gusta ir fuerte, es algo que me caracteriza mucho, ser fuerte, bueno, en los duelos, en duelos aéreos, lo que me toque y bueno, luego que actitud creo que también eso me caracteriza mucho. Después, bueno, eso creo que es parte de lo más fuerte que tengo y creo que es lo que me define un poco. Tá aí, portanto, o zagueirão Saldívia, o Fernando Diniz gosta desse jogador, indicou, né, para a diretoria, fez questão de ter uma boa saída de bola, zagueiro uruguaio, estava no Colo-Colo, o Rojas também, o garoto colombiano também é considerado promissor. Eu me baseio assim nas últimas contratações do Vasco no meio do ano, onde o clube foi muito certeiro, né? Trazendo o Cuesta, Robert Renan, o Andrés Gomes, o Barros voltou bem, enfim, com a ajuda do Fernando Diniz, a diretoria, eles trouxeram caras que viraram titulares e transformaram o Vasco realmente, colocaram o time num outro patamar. Fica uma esperança aí de serem certeiros também, com o Saldívia e com esse garoto Rojas, Tartar. Esse momento do Vasco está muito bem alinhado, né? Porque o Vasco não tem o mesmo capital, né, que o Flamengo tem, o mesmo poder, né, de mercado que o Palmeiras hoje se encontra, mas tem um corpo físico de DNA vascaíno, né? Então tem um Pedrinho, tem o Felipe, os caras que já tiveram dentro de campo e trouxeram um treinador que fala a mesma língua deles, que é o Diniz. E dentro de todo esse cenário que hoje se encontra o Vasco, eles estão conseguindo, chegou até uma final de Copa do Brasil, por muito pouco não conseguiram levar, né? Merecia, né? Até merecia, né? Foi até uma fatalidade ali, acabou acontecendo, mas faz parte do futebol. Mas esse ano, quem sabe, né? Com mais essas peças que o próprio Diniz observou o jogador, trouxe o jogador, já deve ter conversado. Então, assim, é um zagueiro que, por exemplo, é um expoente, né, dentro do futebol, um cara que vai se encaixar bem dentro dessas características. O Diniz já viu essa qualidade dele. Já se conhece o jogador, né? Um jogador que sabe sair jogando, ele precisa desse. Tem o Robert Renan lá. E a zaga foi ali um ponto onde realmente o Vasco resolveu o problema, sofreu problemas, trouxe alguns jogadores. Até durante um certo período deu muito certo, mas depois acabaram deixando a desejar. Agora chega mais reforço e tem de tudo aí para vir com tudo aí no campeonato, com as chegadas pontuais desses jogadores. E o Nuno Moreira apareceu só curtindo o domingão de praia no Rio de Janeiro. Cadê o Nuno? Aí nas imagens do português aparece jogando maltinha e também fazendo fotos no Rio, 40 graus. Vida boa do Nuno Moreira, tá curtindo aí um momento de descanso, um momento de lazer. Pô, se eu tô andando na praia, vejo uma rodinha altinha com o Nuno Moreira, eu vou lá também brincar um pouquinho, né, Vene? Chama ele pro futevôlei, desafia. Ele provavelmente agregou nessa altinha. Essa altinha, né? ele vai ganhar da gente no futebol. Ele não chegou quebrando, não, porque aqui no Rio de Janeiro, quando você quebra, você logo tira. Se ele continua, é porque a galera aprovou, mas brincadeiras à parte, não tem como. É profissional, Rio de Janeiro, rapaz. Ontem o sol que fez aqui no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, não tá certo, tem que curtir mesmo, período de férias. E a gente sabe como é maravilhoso curtir as praias aqui do Rio de Janeiro. Aqui, ó. O gigantesco, o imenso da colina. Esse copo aqui não é meu, tá? Mas tem água dentro, o Maneirinho, ele veio aqui arrumar. O Maneirinho é o rapaz que faz o áudio, tá tomando conta aqui também. Ele veio aqui microfonar e deixou aqui na minha mesa. Então, Maneirinho, aqui, ó, pra você, tá? Vascão, aqui, ó. Se hidrate, tá? Beba água porque tá muito quente.
Vamos falar do Vasco, que anunciou Johan Rojas. Finalmente, né? Já estava no Brasil, já tinha até falado como jogador do Vasco. E a gente tem a arte aí com os números. Não temos o Vini Show? A arte com... Isso, obrigado, meu amigo. Tá aí, ó. Johan Rojas na temporada 25-26, entre Necaxa e Monterrey, lá do México, equipes mexicanas. 22 jogos, só 4 como titular, 2 gols e nenhuma assistência. Mas é um cara que eu acho que, pelo estilo Fernandão e Bocão, é um cara que vai chegar mais para ajudar quando houver necessidade, né? Porque não foi titular absoluto nas equipes em que jogou, né? Se eu visse isso aí, eu ia falar assim, irmão, obrigado, mas não dá não. A gente não sabe do contexto, né? O contexto... Se esteve machucado... Tá resfriado, é possível. Porque ele foi emprestado do Monterrey pro Necaxa. Foi. É isso. Você falou que o Maneirinho colocou o microfone em você, né? Não, em mim não, em vocês. Em mim, no meu caso, ele só deixou essa bela garrafa aqui da Vasco TV. Um abraço pra rapaziada da Vasco TV. Eu achei que tivesse falado, desculpa. Só pra vocês aí, tá? Só pra vocês aí. Eu hoje sou apresentador, vocês estão aí sendo microfonados aí. Ele botou Sai daí, o microfone rapaz. em você aí, desculpa. Mas com relação ao Johan, cara, os números são muito baixos para um cara que a gente espera que venha pro Vasco para ser, no mínimo, uma sombra pro Felipe Coutinho, uma sombra pro Nuno Moreira, para esse meio. Ele é um jogador de movimentação, que joga por dentro, sai de fora para dentro. Mas com relação a conhecer o jogador, enfim, durante o seu melhor processo a gente não sabe. E com esses números, no mínimo preocupa, né, Flavinho? E aí, pessoal, vocês acham que o Vasco fez um bom investimento ou não? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Porque se for numa situação normal de jogo, a gente espera que o Vasco vá trazer um cara que venha com um potencial, né? Com números melhores para poder ajudar o time, que a gente viu que no ano passado teve bastante dificuldade. Mas eu achei complexo, tá? Eu acho complexo esse negócio de números. As pessoas põem como... Justamente. Né, pra retratar alguma situação. É mais uma muleta, né? Porque na realidade um jogador que vem pra cá e há um encaixe coletivo, ele vai render. Isso e aí. os números dele podem subir, pô. Enfim, eu acho que é muito complexo esse negócio de números. São complementos de análise, eu sempre falo isso em relação a números. Mas o jogador pode agregar, depende de quem esteja do lado dele, pra trocar figurinha. Não sei como é que o time do lado do México era, se tinha jogadores de altíssimo nível, acho que não, né? O Necaxa... Desculpa, o Necaxa não muito. O Monterrey, acho que é um time melhor, né? Melhor, né? Então vai ficar difícil fazer E o uma movimento avaliação. de ter sido emprestado do Monterrey pro Necaxa já demonstra, já né? fala um pouco sobre isso. E eu tô com o Bocão. Ninguém pode descobrir a fórmula de trazer um jogador maravilhoso. Tem caras que vêm com a pompa maravilhosa e não funciona. Tem caras que nem tanto chegam. Pô, um exemplo disso está no Vasco hoje, pode ser que saia. Chama-se Pablo Verrete. Você deu a deixa. Fala. Não, é só pra complementar esse lance do... O cara vai... O jornalista vai perguntar pra ele, como é que é a sua característica? Cara, eu tenho 22 jogos, só 4 gols e nenhuma assistência. Aí eu vim aqui pra, sei lá, os caras gostaram desses números, pode ser. Como é que vai perguntar um negócio desse pro cara? Não, eu sou bom jogador, eu tenho bom passe, faço gol de cabeça, mas tem 4 gols, 22... É mais ou menos isso. Então tem que ter muito cuidado com isso. Pra na apresentação dele, não vai me fazer essa pergunta, não. E tu não vai me responder, hein? Pelo amor de Deus. Né? Isso, Bocão, isso. Inclusive, ele vai ser apresentado hoje, né, Vini Show? Não. Hoje. Vai ser apresentado hoje lá no CT do Vasco. Que seja muito bem-vindo, Johan Rojas. Mas vamos, talvez um wheyzinho, né? Tomar um whey protein ali pra dar uma... A gente percebe que é um moleque franzino, né? Um jogador mais leve. Enfim, a gente espera que ele tenha uma boa fitness, né? Deixa o garoto assim, magrinho, que ele não perde a mobilidade. Lembrou um pouco o Bidon. Vocês são fitness. Vocês gostam de ficar com o braço fortinho. Eu não tenho braço nenhum, nunca fui à academia na minha vida. Tenho ombro largo, nunca nadei. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O cara ser um pouco mais encorpado não quer dizer que ele não tem a mobilidade. Ganha massa muscular. Já ganhou massa muscular, tá indo pra China. Não, e vai... Aí, Bocão, na moral, não dá com você, não. Ele não vale nada, cara. Ele não vale, cara. Esse homem, se tu der a confiança, perder, acabou. Não, Jefinho ganhou massa muscular, vai pra China, jogar na China, vai pro meu joelho lá. Bom, o Fernandão falou da situação do Verrete, parece que esquentou um pouco essa negociação dele com o Cerro Porteño. A gente ainda não tem nenhuma confirmação, mas a gente tem aí, Vini Show, os números, né, do Verrete pra gente mostrar pra galera, só pra, como o Bocão disse, não diz tudo. É só uma questão pra gente olhar, observar, mas o que vale mesmo é dentro do campo, se o cara rende ou não rende. Tá aí, o Verrete, o pirata, desde que chegou no Vasco, 140 jogos, 60 gols, 6 assistências. E assim, é uma decisão que eu acho que pro Verrete ele precisa
trocar uma ideia com o Diniz, antes de qualquer coisa, para entender o que o Diniz está pensando para ele. Se ele vai ter minutagem, se ele não vai ter. O Verratti já é um cara experiente, provavelmente o Cerro Porteño pode ser o último grande contrato dele, da carreira, então eu acho que isso absolutamente vai ser colocado na balança por ele, até porque ele é um cara extremamente experiente, já viveu muito do futebol, mas assim, a identificação dele com o Vasco, e ontem um dos meus melhores amigos, nosso Pid Monzilo, me mandou uma mensagem 7 da manhã. Irmão, é verdade que o Verratti vai sair? O pessoal no grupo do Vasco está desesperado. Será? E eu acho que é o sentimento de muitos torcedores do Vasco, que não querem perder o Verratti por tudo que ele já fez pelo clube. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês é: será que ele ainda consegue fazer o que ele já fez? Será que o Diniz vê no Verratti uma peça importante para essa temporada de 2026? Ou então, se o caminho dele for diferente, talvez um atacante com outra característica? Como é que vocês veem essa negociação dele com o Cerro? Olha, existem ciclos. Já falamos sobre isso aqui na semana passada também com relação ao Verratti. Eu, Fernando, claro que de acordo com o que o Verratti concordasse, manteria o Verratti no elenco, até porque é uma mudança de característica da equipe, né? Só que a gente tem que saber se o Verratti quer ser reserva. Perfeito. Se ele vai estar confortável em ser reserva no Vasco, um lugar onde ele já fez muito. E fez muitos gols decisivaços, assim. O Verratti esteve presente nos últimos anos em momentos importantíssimos do Vasco. Pênaltis decisivos, gols importantes. O gol contra o Fluminense foi feito por ele de cabeça. Importantíssimo. Há pouco tempo atrás. Só que o Verratti, como o Flavinho falou, é um cara mais velho, que tem que pensar na carreira dele, na família dele, no quanto o Cerro Porteño vai oferecer, porque com relação ao salário, ele é um salário alto pro Vasco. O Vasco... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês venderiam o Verratti ou não? Venderiam? Deixariam o Verratti ir? Ou tentaria deixar o Verratti no Vasco? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Vai poder remanejar o salário que vou pagar pro Verratti para outro jogador que possa vir mais jovem, para entregar uma coisa que o treinador queira. Enfim, é muito complexo e a gente tem que ver o lado do jogador e o lado do clube. No lugar do Verratti, sabendo que é um contrato maior vindo do Cerro Porteño, fazendo uma matemática de todo o contrato, ele vai ganhar muito mais dinheiro no Cerro Porteño do que no Vasco. Então, cara, tem que deixar o cara embora, tem que deixar o cara ser feliz. Tudo que ele fez pelo Vasco foi maravilhoso, vai ficar na história. O Verratti é um cara que está na história do Vasco por tudo que ele fez acontecer e tudo que ele entregou. Não só dentro do campo, não, pô. Ele sempre foi um cara que participou muito, sempre teve uma relação com a torcida absurda. Isso não é comum acontecer, um cara vindo de fora. Enfim, a gente teve, por exemplo, o Cano, esteve no Vasco há pouco, tão artilheiro quanto, mas acabou saindo e a galera... O Verratti não. O Verratti, se sair, vai deixar saudades mesmo sendo reserva. Mas é importante que seja tudo feito de forma bem clara. E o Diniz é um cara desses. Vai falar, Verratti, aqui tu não vai jogar, ou vai jogar, vou te usar assim, assim, assado. Enfim, quer ir? Vai ser bom pra tua família? Segue teu baile. Só antes do Bocão falar, vamos colocar, Vinicius, a arte aqui na tela, por gentileza, pra gente ilustrar um pouquinho como é que tá essa situação das ofertas, tanto lá do Cerro Porteño, como é que é a vida do Verratti hoje aqui no Vasco. Tá lá, ó, Vasco versus Cerro Porteño, o que o Verratti deve fazer. No Cerro, 3 anos de contrato. Aí, por isso, tá 36 ali, porque são 3 anos, 12 vezes 3, 36. 700 mil seria o salário dele, é o que a gente tem de informação, e aí ele ganharia num total de 25,2 milhões de reais e muito provavelmente seria titular do time, seria o dono do time. Aqui no Vasco ele tem mais um ano de contrato, ou seja, vezes 12, ele ganha aqui 900 mil, ali próximo de 1 milhão, mais ou menos 11 milhões de reais, mais o 13º, e ao que tudo indica, se tudo mantiver da maneira que terminou 2025, ele vai começar 26 no banco. Boca, se você tem essas duas propostas aqui, Blau, na tua mesa. Pô, acho que o torcedor em casa deve estar vendo isso e tá falando assim, pô, eu vou embora, pô, fazer o quê aqui? É isso. O Fernandão foi muito bem quando falou, fazer o quê aqui, cara? Por causa de, eu vou ganhar mais lá, com 3 anos de contrato. E eu não sei se eu vou desempenhar o que eu já entreguei no Vasco da Gama. Nos momentos mais difíceis, eu ajudei o Vasco. Eu agora não vou jogar. Vou ser daqui a pouco vaiado pela torcida. A torcida tem amor até a página 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou pra lá. Lá eu tenho 3 anos de contrato e vejo qual é. Se eu vou ser titular ou não é outra história. Vai depender do que ele queira. Dos treinamentos, treinar, né? Vai estar chegando uma certa idade. Eu até discordo com o Fernando quando ele fala de 28, do Paquetá para 37.
A diferença é gigante. É gigante. O Paquetá tem muita lenha para queimar ainda. Agora, por 3 anos de contrato, tem que meter o pé, daqui a pouco tá sendo vaiado, gente. É assim o futebol, infelizmente. Não tem amor, mas você não consegue formar ídolos mais no clube. É difícil. Você não consegue mais formar ídolos. O futebol virou mercado, virou negócio há muito tempo. As pessoas não conseguem entender isso. Vem, entrega, vai. Vem, entrega e vai. Depois volta. O Gerson tá aí, a maior prova foi o Gerson. Ele saiu do Fluminense, veio pro Flamengo, foi, voltou. E hoje tá no Cruzeiro morrendo de amores pelo Cruzeiro, como o pai mesmo disse. Verdade. Cara, o seu Marcão também é uma máquina de dinheiro. Não, uma coisa que é importante, o dinheiro é importantíssimo, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui pra falar isso. Nunca serei. Mas é o jogar também. Também acho. O prazer de jogar. O prazer de jogar. Porque acabar um ano, tendo em vista como ele não deve ser titular, o salário vai diminuir, pô. Pra ficar tem que diminuir. Pô, um novo contrato com o Vasco, provavelmente ele teria que diminuir. A não ser se ele virasse titular e fizesse um caminhão de gols, como a gente espera que ele faça. E ele vai ter mais 3 anos pra jogar em alto nível. Cerro Porteño, tá bom, não é o melhor campeonato da América do Sul, mas é um time que ele vai brigar pra ser campeão. Sem dúvida. Vai estar na Libertadores, vai poder brigar na Libertadores, que é um jogo muito mais propício a ele, né? De bolas levantadas, de reação. Então, cara, a gente tem que pensar também no ser humano, cara. O cara vai ter mais 3 anos de contrato para fazer o que ele mais ama. Enfim, pense no jogador, no ser humano, que a gente vai seguir por um caminho melhor. E só corroborando com o que você falou, Verratti está com 37 anos, mais 3 anos de contrato, 38, 39, 40. O cara pode ter, como eu disse, o último grande contrato da carreira dele. Então, antes da gente criticar, da gente julgar, é bom a gente olhar os dois lados, porque o lado do atleta, ok, é legal, mas tem o lado do ser humano também, da família, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara Só que o Verratti Fábio e Nenê conseguem essa proeza. Inclusive, Nenê, aos 44 anos, foi anunciado como novo reforço do Botafogo da Paraíba, tá? Tem que respeitar. Nenê é cobra da bola. Sou fãzaço de Nenê, fãzaço. Também, cara. Fãzaço. Também. Esse aí, pra mim, é fora de série. E digo mais, se quisesse, jogaria a Série A. Só isso que eu falo pra você. Não é titular, mas jogaria a Série A. Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né? O Vasco que anunciou o meio atacante John Rojas, né? Primeiro reforço de 2026. Né? O Vasco anunciou na tarde deste domingo, dia 11, o seu primeiro reforço para a temporada de 2026. Trata-se do meia atacante colombiano John Rojas, de 23 anos, que estava no Monterrey do México. Né? O jogador que foi apresentado aí, muito feliz, falou que está muito feliz em estar jogando no time do Vasco. Segundo a gente sabe aí, o contrato é de empréstimo com, né, cláusula de compra, né, obrigação de compra aí caso bata algumas metas. Então o jogador pode sim, né, permanecer no time do Vasco. Né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação aí do Rojas. Será que vai se adaptar? Tomara sim que ele venha se adaptar aí no time do Vasco, né, venha fazer bons jogos, ser aí um dos pilares aí do time do Vasco, ajudar o Vasco ainda mais, né, a tentar alcançar aí bons números, né, ser campeão, quem sabe. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação. Rival do Vasco tenta dar chapéu no Cerro Porteño por Verratti. Olha só, né, o atacante Pablo Verratti tem negociação adiantada com o Cerro Porteño do Paraguai, né, o jogador do Vasco da Gama negocia com o clube nos últimos dias através do seu staff. A ideia do Cerro é oferecer um contrato longo para o jogador do Vasco da Gama. E segundo a apuração da agência RTI Esportes, as conversas entre o jogador e o clube do Paraguai estão bem adiantadas. Contudo, ainda é necessário superar as tratativas do Vasco da Gama, com o Vasco da Gama. Né? Então, vamos ver como é que vai ficar a situação. E mais uma vez, um clube, né, que viu o jogador do Vasco bem, né? Então, assim como aconteceu com o Cano, né, segundo as informações, o Fluminense fez contato pelo jogador. No começo de 2025, Pablo Verratti foi oferecido ao Fluminense, contudo, o então presidente Mário Bittencourt procurou o Vasco e foi informado que o jogador não estava no mercado da bola. Né? Desta vez foi o Fluminense quem fez contato com o staff do jogador. Né? Então, já que o Hulk provavelmente não pode ir para o Fluminense, o staff do Fluminense fez sim uma proposta por Verratti. Então, mais uma vez, os caras aí querendo comprar um jogador do Vasco, né? Já que se deram na primeira vez bem com o Cano, possa ser, né? Estão esperançosos que
se dê bem também com o Vasco, o Verratti. Mas e aí? O que vocês acham? Venderia o Verratti ou deixaria o Verratti no elenco? Qual a sua opinião? O que vocês têm a falar? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.